Agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento: Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. 7h05. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 22 de julho de 2021, do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você, ouvinte, vai ter comentários, análises do advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli, da também advogada e professora universitária Patrícia Gores e do empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você, ouvinte, participa desse time de comentaristas da quinta-feira. Você manda para a gente opinião e informação por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, Nicolau, Patrícia e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Vamos começar conversando com o Marcelo Marçaioli. Santos anuncia que a partir de 2 de agosto, as escolas municipais voltam a receber 100% dos alunos para aulas presenciais em todos os dias úteis da semana. Já começou segunda-feira, as aulas já começaram, mas ainda são híbridas. Santos se adapta, como as outras cidades vão se adaptar também, ao decreto estadual de retomada das aulas. Na quinta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em rede nacional, pediu que as aulas voltassem. Eu até não entendi muito bem, porque 10 estados já anunciaram a volta presencial, outros 10 anunciaram, 10 já retomaram, outros 10 anunciaram para o dia 17 de agosto, mais o Distrito Federal. Então, ontem faltavam só 6 estados definirem essa volta das aulas presenciais. É quase que a vida voltando ao normal. É, quase que a vida voltando ao normal, e a rede particular vai ter que seguir também o mesmo rumo, porque não vai ter como justificar para esses pais aí que estão indóceis também. Muitos pais estão indóceis, querem que realmente volte tudo. O meu filho chegou aí para a escola no revezamento, né? Tinha um revezamento de 20% aí lá para o mês de março, fevereiro. E é uma vez por semana, né? Isso, às vezes 2, dependendo do revezamento da classe. E ajuda muito. Não ajuda os pais, não. Ele dá um salto quando volta para a escola na questão intelectual. Eu não vou dizer alfabetização, porque meu filho já está com 11, o pequeno sim. Eles dão um upgrade imenso. Então, assim, para a criança faz muita falta. A idade de alfabetização ela é crucial. E eu acredito muito naquelas previsões de que a gente vai demorar de 10 a 20 anos para recuperar esses 2 anos quase perdidos aí da educação. Eu acredito nisso, sim. Acho até pé no chão essa previsão. E está na hora mesmo, porque daqui a pouco a gente voltou com quase tudo e a educação é primordial, né? Eu acho que o comércio para a sobrevivência econômica, a educação aí para a nossa sobrevivência intelectual, de capacidade, de preparo profissional também, ela vai continuar. As universidades parece que ainda não, Paulo. Parece que as universidades ainda querem manter o sistema online durante um tempo. Vamos ver também se eles vão conseguir sustentar essa posição após a rede pública de ensino, ainda que sejam as escolas, não as universidades no primeiro momento, abrir as suas portas. Então vamos ver como é que anda. O aluno universitário ele tem uma maturidade, pelo menos a gente imagina que ele tenha uma maturidade maior, uma capacidade maior de acompanhar a dinâmica do curso por meios digitais. Agora, Nicolau Obeide, a volta às aulas movimenta o comércio também, porque tem material escolar, tem uniforme, não é? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Andrade. Nessa quinta-feira gelada, né? Tá meio geladinho, né, Paulo? Tá meio um pouquinho de frio, mas diz que vai esquentar hoje. Vamos ver. Eu acho também que aquece sim o comércio e tudo, qualquer tipo de atividade normal que a gente volte à normalidade, faz com que as pessoas circulem e isso movimenta. Material escolar, lógico, livrarias, né, que já foi muito forte em relação à venda de material escolar, hoje já não é tanto,
mas também aquece, uniformes, né? Colégios que vendem uniformes, ou lojas que vendem os uniformes de alguns colégios, isso aquece. Eu só queria complementar e concordar com o Marcelo, que eu tenho 3 sobrinhas, né, pequenas, uma de 12, uma de 11 e um de 8. O de 8 ainda não sabe ler, Paulo, você acredita? 8 anos de idade, ele não sabe ler em função dessa pandemia. Toda vez que ele vem aqui em casa, às vezes eles passam alguns dias aqui em casa, a gente tenta ensinar. Por quê? Porque os pais trabalham, não conseguem ficar com os filhos em casa, como a maioria dos casos acontece, e eles ficam tentando, e eu fico tentando ensiná-lo. Ele sabe ver as letras, mas não sabe ler, não sabe formar uma palavra. Então é muito complicado. E as meninas, elas ficam no TikTok o dia inteiro, só gravações para o TikTok. Então, assim, não tem atividade. Então, voltando à escola, que eles estudam em escola pública, voltando agora à normalidade, eu acredito que realmente deva dar um salto, que nem o Marcelo falou, em relação à intelectualidade da criança. Porque a criança ela não tem uma ordenação, né, a fazer ou de fazeres, porque esse YouTube que eles colocam as aulas, pode ver a hora que quiser, eles só veem a aula e não aprendem nada na realidade. E vamos concordar que a escola pública já é ruim por natureza, com aula presencial, né, com a criança indo para a escola, a alfabetização já está bem ruim, imagina com esse afastamento que nós tivemos. Eu só espero que não volte às aulas e volte o que estava acontecendo. Porque um aluno teve Covid, os professores suspendem a classe todinha por 10 dias. Vem acontecendo recorrentemente isso com eles também, e eu não acho que isso seja motivo, né, de suspender a classe todinha por 10 dias porque um aluno ou um professor teve Covid. Então, espero que a gente volte aí à normalidade e possa realmente as crianças voltar. É isso aí. A transmissão diminuiu, está mais reduzida, os professores estão vacinados. Vamos esperar que aconteça o melhor, né, Patrícia Goris? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar pelos dois lados. Eu vou falar pelo lado do professor, que eu sou professora, e vou falar pelo lado mãe, que eu também sou mãe, né? Então, assim, o voltar à normalidade no momento que não está normal, o vírus ainda está aí. Então, eu acho que a gente tem aquela esperança, né? Não, vamos voltar com tudo normal. Olha, como disse o Nicolau, é besteira. Imagina, suspender as aulas porque uma pessoa está com Covid. Uai, o que é para fazer, então? É fingir que nada aconteceu? Porque, assim, se um estiver, já contamina tantos outros. E a gente não pode esquecer que as crianças não estão vacinadas. Então, assim, o voltar à normalidade com tudo, eu acho que vai ser outro tiro na água, na mesma forma que tivemos no meio do ano passado essa volta com ainda os professores não vacinados e um monte de professor morreu. Né? Inclusive aqui de Santos, amplamente noticiado. Então, assim, eu vejo com ressalvas essa volta à normalidade. Como mãe, concordo que a escola é o melhor lugar para se estar enquanto criança, para ser alfabetizada, para ter aí essa sociabilização, claro que sim. Mas estamos em um período normal? Ainda não. O vírus está aí. O Brasil ainda tem índices de morte altíssimo. Queria dizer o contrário, eu queria acabar logo com isso. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Só porque diminui os índices não quer dizer que o vírus não está circulante. É só a gente olhar, por exemplo, é o que eu costumo falar. Estamos hoje no Brasil de uma forma até privilegiada, porque a gente tem o olhar para o futuro. O que é o olhar para o futuro? A gente tem um gap aí de 3 semanas entre o que acontece na Europa, Estados Unidos e Brasil. O que está acontecendo na Alemanha e Estados Unidos, particularmente em Flórida? Há 2 semanas atrás, a Flórida, a gente tinha índices baixíssimos de contaminação, vida normal. O que aconteceu essa semana?
aumento no número de casos em mais de 400%. Por quê? Porque a gente tem uma nova variante. Então, assim, eu acho que tratar como vida normal é fazer exatamente o que a gente fez durante todo o ano passado. Ficar nesse abre e fecha, e a vida nunca... A gente vai estendendo essas questões. Porque cada vez que aglomera, tem contaminados. E se tem contaminados, Nicolau, por mais que seja... Nossa, de novo vai ter que fechar, de novo vai ter que suspender as aulas, é protocolo de saúde. Se a gente não seguir protocolo de saúde, então joga tudo fora e vamos viver a vida normal e as pessoas vão continuar e a gente não vai terminar esse inferno jamais. É a minha opinião. A gente tem que entrar no meio termo aí, equilíbrio, e não fingir que nada aconteceu. Um protocolo é esse, exatamente. Detectou a Covid, suspende para evitar a contaminação. É a volta com esse protocolo. Não tem muito como evitar. A gente vê que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é uma das notícias de hoje, né? Sim. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, com todos os atletas vacinados, com todo o sistema de controle que existe no Japão, já são, Marcelo, 91 contaminados. Realmente a pandemia não acabou. Os protocolos de saúde, mesmo com a volta às aulas, eles devem ser rigorosamente seguidos. A gente até espera que essas mortes de professores, que a Patrícia citou do ano passado, alertem os professores para que seja rígida a observação disso, né? Mas ela não tem, aqui em Santos a gente vê que ela não tem sido, não. Você sabe que eu corro na praia, caminho na praia, e na verdade eu virei exceção andando de máscara. Antigamente a gente olhava feio, né? Alguém estava sem máscara, você olhava meio torto, assim. Hoje é o contrário, parece. Eu que estou de máscara e que olham torto para mim. Então o pessoal deu uma relaxada já. Eu já elogiei e sigo elogiando aqui. De novo, eu precisei comprar uma roupa no shopping aí no final de semana. No comércio segue todo mundo, todos os vendedores da onde eu passei, garçons e tal, usando máscara rigorosamente, o álcool gel e tal, mas os seguranças, por exemplo, no Praia Amara, os seguranças continuam tomando ainda a temperatura, parece pouco, é aquele pouquinho, mas é aquele pouquinho que não deixa a gente esquecer que a pandemia existe, então ele é muito importante, até do ponto de vista psicológico, sem falar no biológico, né, mas o pessoal anda relaxando sim. Então eu acho que você vai voltar às aulas, precisa ser bem rigoroso. No revezamento, pelo menos a escola do meu filho, foi bem rigorosa, viu, Paulo? Bem rigorosa, o revezamento não podia ser desrespeitado, não podia um aluno a mais, mesmo que o pai ajoelhasse, não, deixa o meu filho, não podia. Então tem que manter isso. É a única coisa que a gente pode fazer atualmente, é difícil. A Baixada Santista registrou nas últimas 24 horas mais 424 casos confirmados de Covid, lamenta, chora, mais 22 mortes por consequências da Covid. A gente já passou de 156 mil casos e mais de 6 mil mortes. A média brasileira de mortes está em queda. A média semanal está em 1.170, há 45 dias vem baixando, né? Sim. 19% menor do que há 14 dias atrás, mas é a maior média móvel de morte por Covid no mundo nesse momento. Então, ainda é alta. Justifica-se a volta às aulas? Justifica-se a rigidez, o rigor no protocolo? Sim, claro. Justifica-se também. 7h19. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer, além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar. Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista. Protesan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Nebias, 69 Santos. Telefone 3321-4725. Acesse protesan.com.br. Hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor.
E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 21 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. O país fez, na década de 90, um esforço muito grande para levar todas as crianças para a escola. E esse esforço foi bem sucedido. A gente vê que hoje uma criança fora da escola não vê mais uma criança fora da escola. Era uma realidade diferente da década de 60, 70, 80, quando havia muita criança fora da escola. A qualidade ainda a gente não atingiu, mas na rede pública municipal a qualidade já está elevada. O Estado está devendo ainda, o Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, o ensino estadual ainda não atingiu um nível mínimo de qualidade, mas o ensino municipal, as redes municipais já vão avançando em qualidade. Ontem, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, mais conhecida como Capitã Cloroquina, ela foi surpreendida a quebra de sigilo telefônico dela, mostrou que ela preparou para os senadores as perguntas a serem apresentadas a ela mesma. Jogo combinado, né? Jogo combinado. Combinou com os russos antes, a Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina. É isso mesmo, senador Randolfo Rodrigues? Olha, vivem dizendo por aí que essa CPI é uma palhaçada. E eu quero dizer aqui o seguinte, inclusive tem um rapaz lá de Santos, que é lá do CDL, chama Nicolau Obeide. Ele vive dizendo que a minha CPI é uma palhaçada, Sua Excelência. Eu não vou mais admitir isso, esse Nicolau falando que a CPI é uma palhaçada. Eu ia conhecido lá como Bolsolau. Eu não vou admitir, não. Eu vou falar com o presidente Omar Aziz para pedir a prisão desse Nicolau. Mas, tá certo, pede mesmo. O Randolfo, pede mesmo. O Randolfo fala fina, né? Bolsolau foi o melhor. Bolsolau foi sensacional. A gente sabe que ele é parcial, viu, doutora Patrícia? A gente sabe aqui na CPI, a gente sabe, mas não admite. Essa CPI mudou de nome, agora é circo, né? Isso é um circo, viu? Querem saber se a cloroquina funciona ou não, mas não é comprovado, mas que eles tomam, viu? Eu sei que agora o Dória parece que tem uma receita aí que já foi revelada, que o ex-secretário aí do Estado de Saúde, ele deu uma receita para o Dória para ele tomar cloroquina. É aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Agora, veja, o Davi Uip, infectologista, a gente lamentou aqui que ele tinha postura contrária à cloroquina e apareceu a receita da cloroquina. No caso dos meus filhos, por exemplo, o médico Eduardo de Abuta orientou a não tomar nenhum remédio. Eu tomo cloroquina, eu tomo hidrocloroquina, eu tomo... se mandar tomar água destilada, eu tomo. O que tiver, eu tomo. Pelo amor de Deus, né? Se não faz mal, o que vai? Qual é o problema? Eu tomo água benta, tomo qualquer coisa. Pô. E não deu resultado nenhum até hoje, a água benta? Olha, era mais um dia, Paulo, para Paula Carpes estar presente e explicar que, em termos de remédio, não existe isso não faz mal, né? O remédio, ele é usado
justamente para combater a doença, né? Eu não vou ter E se o remédio é ineficaz, se o remédio ele é ineficaz, de alguma forma, você tomando de tempos em tempos, o remédio ele é sintetizado no fígado, né? E, obviamente, você tomando remédio que não é para nada, você vai ter danos no seu organismo, né? Mas, pelo menos eu não vou ter piolho. Então. Mas veja, verdade. A gente está levando essa discussão num tom de brincadeira aqui. Eu até peço a nota do ouvinte para imitação aqui do Randolfo Rodrigues, do Marcelo Marsaioli. Bolsonaro, foi boa a imitação do Randolfo aqui? Eu não gosto desse rapaz, não, mas a imitação dele foi perfeita. Cada dia melhor, até impossível. Eu vos agradeço, excelência, eu vos agradeço. Agora, veja, a questão de tomar o remédio ou não é uma questão que deve ser observada pelo médico. Orientação médica, claro. O médico sabe se um paciente pode ou não tomar uma cloroquina, se deve ou não tomar cloroquina, essa atribuição é do médico. Eu vou lá e água benta pelo padre. Né? Isso. Mas eu vou lá, se eu pegar Covid, vou me consultar com o Arnaldo Haddad. Exatamente. Aí ele me dá cloroquina para tomar, ivermectina, pronto, aí não tem problema. Cada um tem o nosso capitão cloroquina, né? No caso é o Nicolau. Eu não sou favorável, a questão não é essa, gente. A questão é que é um remédio tão antigo, existe há tantos anos, a gente sabe que quem tem piolho toma cloroquina. Realmente, Covid e piolho estão ali, ó. Não, mas veja bem, eu tenho médicos aí, outro dia estava eu e o Paulo tomando café, o Marcos Boa falou para ele que tomaria, que toma, é um médico, oftalmologista, conhecido em Santos, e então aí deu uma explicação científica. Agora, tem gente que defende a favor ou é contra, eu não sou a favor nem contra, eu vejo que se você for olhar receituário, se for olhar bula de remédio, você não toma nem Novalgina, porque das reações que podem vir adversas que podem acontecer. Então, eu não estou defendendo um lado, não estou defendendo o outro, longe disso. Eu simplesmente acho que essa politização que existe no remédio, o médico decide, olha, toma isso. O médico dos filhos do Paulo falou para tomar outra coisa, toma outra coisa, tudo bem. Não vejo, acho que nós temos que dar confiança ao médico. Se você tem o seu médico de confiança, tudo bem. Ele acha que você pode tomar, você toma. Você acha que não pode tomar, você não toma. Você, quando vai operar o coração, vai fazer uma cirurgia, você dá a sua vida na mão do médico. Você tem que confiar nele. Essa é a verdade. Aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, é bom a gente deixar claro que nós acompanhamos com a toxicologista, né, com a farmacêutica Paula Carpes, durante toda a pandemia, no quadro de toxicologia, que é anterior à pandemia, todas as experiências que foram feitas com remédios contra o Covid. A Paula, ela apresentou sempre estudos que mostram ineficácia desses remédios, mas nós temos também, e respeitamos, o outro ponto de vista, que sempre foi defendido aqui pelo médico Arnaldo Haddad, que é comentarista do Jornal da Manhã, e que defende, por exemplo, muito o uso da ivermectina. O ruim é essa discussão de remédios ela ter sido politizada, uma discussão que deve ser médica, não exatamente política. Agora, de qualquer maneira, Patrícia Goris, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a Capitã Cloroquina, né, a Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, ela, nos vídeos, na quebra de sigilo dela, aparece ela preparando as perguntas para os senadores. Isso aí pode ser considerado crime? Como é que é? Uma farsa? Como é que é isso aí? No mínimo uma fraude, né, Paulo? Porque você já combinou as perguntas, ela já estava ensaiada, então eu acho que ela vai ter que ser chamada de novo, né? Justamente para responder as questões sem cola, né? Porque ali ela não foi surpreendida em momento nenhum, né? Quando há ensaio, ela não foi surpreendida. E a CPI com certeza vai fazer isso, né? Porque eles têm esse poder de reconvocar para esclarecer, né? E se for o caso, manda prender, simples assim, né? Agora, é lamentável, né? É que você vê que eles estão com medo, o governo está com medo,
E quem deve teme, né, Paulo? Porque se tivesse tudo ok, se não tivesse tido nenhum problema, não precisaria ter esse ensaio, esse enredo, esse teatro, né? Mas tá claro isso, né? O movimento da própria Casa Civil para o Centrão já é uma preocupação latente do presidente da República, né? Constitui crime isso, Marcelo? Na verdade, o crime maior aí é cometido pela testemunha, né? Porque ela mente. Se ela confessa que ela preparou perguntas lá, mandrakes, né? Ou feitas para ser talhadas de acordo com o que o governo precisava, ela não está falando a verdade, ela está fazendo uma encomenda. Então ela comete crime. O advogado, na verdade, Paulo, assim, no sistema americano é muito comum preparar testemunhas, tá? No nosso, o problema é que se confunde muito a coisa, preparar testemunhas com mandar ela dizer a versão que eu quero, e isso é proibido. Isso é proibido. Você pode preparar uma testemunha? Pode. Você chama ela no seu escritório e fala assim, primeira coisa que você tem que falar para a testemunha é assim, você tem a obrigação de dizer a verdade, viu? Para começar é isso. Agora, preparar é o seguinte, olha, você vai sentar na frente do juiz, você tem que dar respostas objetivas, rápidas, você não pode ficar indo contra as perguntas que ele fizer, querer bater boca, você não pode olhar para a cara do seu advogado enquanto você está falando com o juiz, porque ele pode interpretar algum sinal. Isso é preparar. Agora, no Brasil, se confunde muito. Eu e a Patrícia temos, infelizmente, muitos colegas que fazem o contrário. Eles chamam a testemunha e falam assim, ó, o cara fazia hora extra, mas é para falar que ele não fazia. Entendeu? É para ir lá e mentir, senão a gente vai perder o processo. Isso não pode. Isso é uma infração ética gigantesca do profissional, né? E aí vamos transportar isso para a CPI. Claro, não é um tribunal ali, não é um não é um judiciário, não é um magistrado tomando o depoimento, mas ela também tem as suas regras internas e tal, então não pode. É muito grave o que aconteceu, especialmente se ela confessa, se ela vem e fala, fiz mesmo, preparei mesmo. Agora, ela pode ter preparado as perguntas e ter falado a verdade. Pode também, a convicção dela. Então, por exemplo, se ela fala assim, olha, cara, levanta a bola e me pergunta se a ivermectina é boa, porque eu acho que ela é boa, então ela não vai mentir. Agora, é no mínimo imoral. Eu acho muito pouco ético fazer isso, especialmente porque ela está privilegiando só um grupo de senadores. Ela não fez isso para a CPI inteira. Então ela tinha uma inclinação. Então ela foi parcial. Então ela fez pró-governo. Isso não pode. Ela tem que estar ali de maneira imparcial. Ela pode falar todas as verdades do mundo, mas não mandar um questionário pronto para agradar apenas uma das partes. Oposição ou situação, pouco interessa se é pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Não é isso que a gente está analisando aqui. Essa é a conduta ética, moral e legal. Agora, o que você achou dessa conduta da Mayra Pinheiro, Nicolau Obedi? E presta bastante atenção no que você vai falar, porque o Randolph está ouvindo, hein? Eu tô de olho. Não, veja bem, eu vou discordar um pouquinho do Marcelo, e ele é advogado, ele e a Patrícia, muito mais preparado do que eu, mas você jamais vai combinar alguma coisa com a testemunha, por exemplo, Ministério do Trabalho, uma ação trabalhista que eu já fiz várias. Você não jamais vai combinar com a testemunha da contraditória, a testemunha da pessoa que está te acusando alguma coisa. Você combina com a testemunha sua. E você vai combinar o seguinte, se te perguntarem isso, você responde, eu falo a verdade, mas responde dessa forma, você fala aquilo. Isso é prática recorrente dentro do Ministério do Trabalho, pelo menos, ou qualquer outra ação civil. Isso é recorrente acontecer, eu já cansei de ver, eu não vejo crime nenhum nisso. E você mesmo falou sobre isso, que não é crime. Mas você tem que combinar simplesmente respostas objetivas, né? Você tem que mais ou menos sempre lembrar datas, porque, não lembro, não sei. São respostas muito vagas, que aí você acaba não representando, né, como testemunha. Agora, no caso dela, eu não vejo mal nenhum ela ter combinado, contanto que não minta, foi o que nós falamos anteriormente. E ela está defendendo uma posição dela, e ela vai ter que defender essa posição com os senadores que são da posição. Da oposição não tem como combinar com eles. Eles estão ali para contrariar e para não apurar a verdade. A gente sabe disso. Eles não estão ali para apurar a verdade. Eles estão ali para acusar. Eles são acusadores. Eles fazem o papel de um promotor de acusação. Eles não fazem papel de querer apurar a verdade. Nós sabemos disso.
Olha que o Randolph está escutando, hein, Nicolau? O Randolph, por acaso, ele faz algum papel de apurar a verdade? Não, ele quer acusar o tempo todo, tanto que ele já descompensou por várias e várias vezes dentro da CPI, e aí ele, quando ele fica nervoso, ele começa a gritar genocida, Bolsonaro genocida, porque ele é um bando de genocida. Ele já cansou de fazer isso. Ele, inclusive, tinha que ser acusado disso, mas ele tem imunidade, né, parlamentar. Infelizmente, todos que estão ali têm imunidade, que se fosse uma pessoa civil comum, estaria preso. Claro, Essa é a verdade. Imagina se a gente deixasse alguém chamar o outro de quadrúpede nesse país, mandasse os outros calarem a boca, né, Nicolau? Então. Verdade. Eu acho que está errado. Eu acho que essa imunidade na ofensa pessoal, ela não deveria existir para nenhum deles, nem para o presidente da República. Mas olha, eu só acho lamentável, né, normalizar a fraude. É só isso que eu acho. Achar normal combinar a resposta. É só isso que eu fico chocada. Se você estiver falando a verdade... Combinar pergunta. Mas se estiver falando normalizar a verdade, isso... não tem problema. Mas não tem problema combinar pergunta. Você não combina com o teu cliente? Sensacional. Não, você não combina. Não, eu sou da parte ética, como o Marcelo falou. O que a gente faz é orientar. Lógico que não. Eu não conheço um advogado que não combine antes de uma audiência. Desculpe, Patrícia, eu não conheço um que não combine com a sua testemunha antes da audiência. Com a testemunha? Com a testemunha? Não conheço um. Combina, o próprio Marcelo falou, vai no escritório. Não, uma coisa é orientar. Orientar e combinar não é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa? Não, o Marcelo explicou. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo e o ouvinte não consegue entender nada. Acho que combinar e explicar é a mesma coisa. Para mim é a mesma orientar ou combinar, para mim é a mesma coisa. Então, eu discordo de Nicolau em 2 pontos. Primeiro, você não combina com a testemunha contrária. Você combina com a sua procedimento com a sua testemunha e combina que ela vai dizer a verdade. Não vai combinar para ela mentir numa CPI. Quando a capitã Cloroquina, que é como é conhecida a Mara Pinheiro, ela preparou as perguntas, eu acredito que é fraude, porque ali parece que o senador está fazendo uma pergunta e não está. Quem está fazendo a pergunta é ela mesma, para ela mesma. Então, no mínimo, isso é uma fraude. Então, eu discordo nesses 2 pontos. Agora, um advogado que é ético, ele vai orientar a testemunha dele a dizer a verdade. Inclusive porque o advogado... Muitas vezes um advogado criminalista defende um criminoso e muita gente não entende. Como é que você vai defender esse criminoso? Defende para que ele tenha a pena justa para o crime que ele cometeu. Porque se a gente partir do princípio do que a Mayra falou, Nicolau, a gente não precisa mais de ninguém perguntar. A gente chama a testemunha e fala assim, faça o seu autodepoimento. Você mesmo vai preparar as perguntas para você. Isso então, mostra que as pessoas vão perguntar? A fraude, né? Então, e numa audiência também, a gente acaba então com a figura do perguntador e deixa a pessoa falar à vontade o que ela quer. Já que é normal a pessoa fazer as perguntas para ela mesma. Nicolau, se você fosse numa audiência, se a sua empresa fosse numa audiência trabalhista, cara, e você descobrisse que a testemunha que está acabando com você e te enterrando ali, ela fez as perguntas para o advogado dela, pergunta para ela mesma, você não ia gostar e você não ia achar correto. Cara, não é possível. Não é possível. Você só não se transportou para o mesmo papel. Não, o que eu vejo é assim, o advogado, ele orienta dentro do assunto. Às vezes, ele não sabe sobre o assunto. Aí você chega para a pessoa e fala, aconteceu isso. Aí o advogado vira e fala, bom, se o juiz te perguntar isso, você responde isso que você me falou. Se o juiz te perguntar aquilo, você me responde aquilo que você falou. Ou seja, a gente conversa, eu ponho o advogado ao par do assunto, e aí, posteriormente, o advogado já vai saber mais ou menos quais são as perguntas que vão ser feitas, vão ser formuladas, e qual a objetividade das respostas. Isso é combinado sempre. Vai dizer para mim que isso não acontece? Não, gente, eu já fui em inúmeras audiências trabalhistas. Isso acontece, eu fui o primeiro a falar que isso acontece, falei que infelizmente muitos colegas ainda fazem essa prática, mas também tem de outro lado, tem gente que é muito correta, cara. Eu conheço advogado que virou para testemunha na minha frente, fala assim, fala a verdade, mesmo que prejudique a pessoa que você gosta. Entendeu? Eu já escutei isso também, então a gente tem os 2 lados, tem a gente que faz certo, tem a gente que não faz. Agora, se você dizer assim, pô, Marcelo, mas é uma prática corriqueira no país, tudo bem. Eu posso até acreditar nisso. Agora, eu não posso dizer assim, é corriqueiro e é bacana, e é legal, e tá de acordo com a ética, e tá de acordo com a lei. Não tá, né? Não tá. E outra, ela não era testemunha ali
do governo ou da oposição, ela era testemunha da CPI. Então ela é obrigada a ser igual para todo mundo, e ela falou claramente que ela mandou o questionário só para uma parte de senadores e só para governistas. Isso está errado. 7h40, o ouvinte Henrique Júnior mandou assim: bom dia a todos. E as aulas na rede estadual? Minha filha estava tendo aula virtual diariamente e agora está de férias. Não ouvi nada do retorno às aulas presenciais na rede estadual. O decreto é estadual. O decreto que Santos obedece e anuncia Exato. a partir do dia 2 é estadual. Então, no estado também voltam as aulas presenciais. E aí ele manda assim: pelo amor de Deus, Paulo, seu celular não fica online, como que a gente vai participar? Já está online, Henrique. 7h40. Repita. 7:20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer, além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o O plano. futuro da sua cidade tem nome: Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Dentre as opções de alimentos para cães e gatos, existem aqueles que, ainda sem entrar na categoria das rações terapêuticas, destinam-se a atender algumas necessidades específicas dos nossos pets, como sensibilidade digestiva, evitar bolas de pelo no estômago, coceiras, tendência a ganhar peso, paladar caprichoso, pelos brancos que ficam avermelhados e até rações que se propõem a ajudar nossos amigos muito ansiosos. São casos em que o alimento contribui muito além da nutrição. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer, além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. As operadoras de plano de saúde, a Unimed, patrocinadora do Jornal da Manhã Litoral Paulista, é uma operadora, é uma cooperativa, mas opera um plano de saúde. Elas são conhecidas como plano de saúde, né? Esse slogan, cuidar de você, esse é o plano, com o plano Bom, com duplo sentido. trocadilho bom. Eu gosto muito desse slogan da Unimed, cuidar de você, esse é o plano. O ouvinte Rafael mandou assim: Paulo, bom dia, lembra da reclamação que fiz para você sobre o asfalto na Avenida Portuária? Já asfaltaram 80%, não sei se você deu uma força, se não deu, alguém da prefeitura estava ouvindo a rádio, risos, obrigado. Nós passamos essa
o Fifi, né, o que é comentarista aqui nas quartas-feiras, passamos para ele, sim, Rafael. A ouvinte Sueli Soares mandou assim: bom dia, Paulo, comentaristas. Meu filho mora em Portugal. Lá é verão, abriu tudo, os casos estão subindo, a cidade dele já entrou novamente em fase vermelha. É verdade, Portugal fechou de novo, né? Não tenho, infelizmente, a solução do problema, mas vejo que quando abre tudo, as pessoas ficam loucas, querendo fazer tudo errado. Só mudando os hábitos vai acabar isso, infelizmente. Abraço, Sueli Soares. Lá os jovens tiveram aulas normalmente já há vários meses, agora estão de férias. Realmente existe esse risco e vai ser tentado aqui no Brasil a volta das aulas. Em praticamente todos os estados da federação já decidiram isso. O ouvinte Chico Martins, Marcelo, mandou assim: imagina... Primeiro diz, Nicolau, não adianta se o Bolsonaro falar que biotônico Fontoura faz bem, a esquerda vai dizer que não. Não é bem assim, né, Chico? Agora, ele diz assim, imagina se pelo menos 50% dos advogados no Brasil fossem honestos e atuassem como a ética dita pelo Marcelo. Com certeza mais de 50%, né, Marcelo? Eu acredito que a gente não possa se pautar pela exceção. Eu acredito, o Chico tem razão, que existem maus profissionais. De maus profissionais não existe só entre os advogados. Todas as carreiras. Jornalista, médico, todas comerciante. Tem. Todas. Tem os seus maus profissionais, suas maçãs podres, claro que tem, e seria ótimo, eu não discordo do Chico, seria ótimo se todo mundo, em todas as classes, agisse 100% de acordo com a lei, com seus códigos de ética, mas infelizmente a gente tem gente ruim. O que a gente não pode fazer é incentivar ou achar normal. A partir do momento que a gente fica resignado, é muito perigoso, né? O Martin Luther King falava isso, né? O que assustava ele, lembra? Não era o grito dos ruins, mas sim o silêncio dos bons. E aí a gente não pode ficar resignado, e se a gente passar a achar isso normal, fica um problema, como foi na época do PT, como foi na época de Mensalão, como foi na época do auge da Lava Jato, a gente começou a achar que era tudo normal aquilo não era normal, aquilo era anormalíssimo, né? E agora a gente precisa começar de novo a achar essas condutas reprováveis, né? Ou daqui a pouco a gente vai achar também que vender cargos no governo, que trocar por favores, é normal, é da política. Começa com essa história, entendeu? Para esse governo, para aquele governo. Então, eu acho que o Chico não deixa de ter razão. Existem maus profissionais, mas eu não acho que a estatística seja essa. E, aliás, eu não vou arriscar nenhuma estatística, porque não existe uma estatística da corrupção. O que é normal, Marcelo? Oi? Normal... Eu acho que você está usando a palavra errada. Eu acho que normal é o que acontece normalmente. Troca de cargos no governo é normal. É certo? Não. É errado. É a política que obriga a ser dessa forma. Mas é normal. Então, é certo. Nicolau, veja bem. O normal... Nicolau, um dos poucos elogios... certo ou se é errado, para mim é errado. Nicolau, um dos poucos elogios que foi feito aqui no Jornal da Manhã ao presidente Jair Bolsonaro, no início do governo dele, foi exatamente esse. Ele anunciou um ministério sem nenhuma barganha política. E a gente elogiou muito isso aqui. Como é que fica agora em que ele anuncia uma reforma ministerial em que o Luiz Eduardo Ramos, o general que é ministro-chefe da Casa Civil, diz, em tom de brincadeira, mas diz que se sente atropelado por um trem, porque ele vai sair para que entre o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PT. Horrível isso é horrível. Como o Onyx Lorenzoni deve ir para a Secretaria-Geral, aliás, ele deve ir para um ministério a ser recriado da Previdência, do Trabalho e Previdência, e o Luiz Eduardo Ramos pode ir para a Secretaria-Geral, onde está o Lorenzoni. E o Davi Alcolumbre pode atropelar aí e ser ele o secretário-geral no lugar do Luiz Eduardo Ramos. Então, para ser coerente, nós elogiamos muito isso no começo do governo Bolsonaro. Você lembra bem disso? Todo ouvinte lembra. Como é que a gente hoje essa reforma ministerial, se ela realmente acontecer? Eu acho isso uma excrescência, eu acho isso aí uma nojeira que acontece, mas infelizmente é a sobrevivência dele. Se ele não, ou ele faz o que ele acha que é certo e vai ser impeachmentado, com certeza,
né? Porque aí colocam o impeachment em discussão e vai ser impeachmentado pela maioria. Por quê? Porque ninguém age com ética lá dentro, ninguém age com decência lá dentro. Infelizmente, nosso sistema, quando foi proposto agora para um semi-parlamentarismo, um semipresidencialismo, eu acho que talvez seja esse um caminho para o Brasil, porque pelo menos a gente define um sistema de governo, porque qualquer presidente da República, a partir da Constituição de 88, ele fica submisso à Câmara dos Deputados. Se ele não faz o que os deputados querem, a Dilma foi impeachmentada porque não tinha a Câmara na mão, o Collor a mesma coisa, foi o que aconteceu com ele. Houve a demonstração do Michel Temer, que não foi impeachmentado porque é dando que se recebe, né? Que nem ele fez por 2 vezes na proposta de impeachment que aconteceu com ele. Então, assim, é só olhar a história, é só olhar para trás. Se o Bolsonaro, com certeza, não negociar com o Centrão, que é a maioria, ele, na realidade, vai ser impeachmentado e vai ser colocado em pauta o impeachment dele. Como tentaram aí com a que você, eu não quero furar a pauta, como você vai falar da Rosa Weber, que ela decidiu, pelo menos teve uma decisão decente, né? Que isso não é atributo do STF. Então, essa é a política que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a política nossa, de que é dando que se recebe, tem que negociar. Eu acho horrível isso que o Bolsonaro fez, mas fez por sobrevivência. Se ele está certo? Não, eu acho que ele está errado. É incoerente? É incoerente, mas é isso que ele fez, dessa forma incoerente. Então, assim, às vezes a gente age de uma forma incoerente para sobrevivência. Primeiro, a história vai analisar se ele está certo ou se está errado, né? Eu acho que ele está errado, mas moralmente errado, mas está tentando a sobrevivência dele dessa forma. Patrícia, primeiro, o Bolsonaro ainda não fez, né? Parece que ele vai fazer. O Luiz Eduardo Ramos falou ontem para uma jornalista, para Eliane Cantanhede, que se sentiu atropelado por um trem e que foi substituído, não é, Marcelo? Não por competência, mas foi substituído por um político, e que é assim que a coisa funciona, o que o Nicolau está dizendo. Segundo, o Supremo Tribunal Federal rejeitou obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar o pedido de impeachment do Bolsonaro. Um deles é uma ação petista, foi promovida pelo Rui Falcão e pelo Fernando Haddad, mas foi a ministra Carmen Lúcia, não a Rosa Weber, que ela rejeitou... Foi a Carmen Lúcia, né? Desculpa. Foi a Carmen Lúcia, e foi por motivos processuais, né? Ela considerou que isso não é questão de mandado de segurança. Ela deve ser resolvida interna corporis por causa da separação dos poderes aí, não é do judiciário essa competência tem que ficar realmente com o legislativo. Agora, é bom a gente lembrar também, o Nicolau lembrou da história, é bom a gente lembrar que o impeachment não é um processo jurídico, é um processo político, e que em todos os casos de impeachment, inclusive fora do Brasil, sempre a aprovação, o apoio ao presidente é sempre numa casa muito baixa, abaixo de 15%, Sim. Que não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro tem, evidentemente, mais do que 20%, 25%, 30% de apoio popular nessa casa. Então, é mais ou menos isso, Patrícia? Vamos lá. O Bolsonaro já sabia que no Brasil tem um presidencialismo de coalizão. Ele já sabia, que, aliás, foi pauta de campanha dele. Olha, eu não concordo com isso, eu vou indicar ministros que saibam da área, não vai ser indicação política, e mais, hein? Eu jamais vou me unir ao Centrão. Palavras e pauta do Bolsonaro nas eleições. O que ele fez? Totalmente o contrário. Indicou um monte de militar que não sabe dessas pastas e mais, fez o casamento completo com o Centrão, com o lixo do lixo da Câmara dos Deputados. Por quê? Começou na saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O que estava rolando na época? Estava rolando o quê? As rachadinhas do filho, e já estava rolando pedidos de impeachment. Então, ele, acuado, se uniu a quem? Aqueles que sempre acobertam, por troca de cargos, por troca de poder.
Então, ele fez exatamente aquilo que ele criticava. Ah, mas é impossível governar assim. Ele já sabia. E ele foi o diferentão. A palavra dele foi, eu vou ser o diferentão. Né? Então, hoje, ele vai ter, né, a Casa Civil. O que é a Casa Civil? É o governo. A Casa Civil é o governo. Ou seja, ele entregou o governo dele para o Centrão. Então, acho isso gravíssimo, gravíssimo. É se render, né? Então, o Centrão está com a faca, o queijo, o governo na mão e tudo mais. Manda e desmanda. E mais, há um flerte para que o próprio Bolsonaro entre no PP, que é do Centrão. Então, tudo aquilo que ele falou na campanha, esquece. Ele não cumpriu absolutamente nada. O que demonstra ser mais do mesmo. Eu quero me proteger. Não importa se eu sou medíocre, se eu sou incompetente, se eu sou corrupto, eu quero me proteger. É o poder pelo poder. Então, Paulo, é o mais do mesmo, né? É exatamente nesse ponto que a gente fala. A gente elogiou muito quando teve o Ministério Técnico, agora a gente vai ter que criticar. E sobre a aliança com o Centrão e sobre essa necessidade de agir dessa maneira, o Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Tem isso, ele então, sabe. ele conhecia bastante a regra do jogo. A regra do jogo. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, chegou a cantar uma vez publicamente, né? Se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão. Não, né? e vamos falar aqui, a gente conversava antes de chegar na rádio, eu e o Paulo Schiff, o Luiz Eduardo Ramos, ele estava numa entrevista, foi até bem humorada, se a gente pensar no tom do que foi, né, da saída dele do cargo dele, mas ele falou ao final assim, ela perguntou se ele achava que ele estava sendo afastado pelo presidente por incompetência, ou porque fez um mau serviço, ou porque foi mal, e ele respondeu assim, se eu estivesse sendo substituído por alguém de Oxford ou Cambridge, eu entenderia, mas eu estou sendo substituído por um político, e é assim que o governo funciona. Foi o Luiz Eduardo Ramos que falou isso. Que é o contrário da proposta da campanha presidencial do Bolsonaro. 7h57, hoje é o segundo dia do evento teste do governo estadual, é o primeiro evento teste, acontece em Santos, no Santos Convention Center, e ontem parecia ficção científica, de acordo com os relatos, né? A medição da temperatura de quem chegava e que fazia o teste PCR era feita por funcionários com óculos sensores de temperatura. 7h57. Repita. 3 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer, além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Jovem Pan. ZYD 933. 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h59. Ontem, a rodada da Libertadores, na verdade, terça e ontem, caracterizou uma supremacia brasileira muito grande, uma rodada brasileira. O Palmeiras eliminou a Universidade Católica, está classificado. São Paulo já tinha eliminado o Racing e tinha se classificado.
O Fluminense e o Internacional joga hoje, deve se classificar. O Fluminense teve o jogo adiado por causa da morte do filho do treinador do Cerro Porteño, do Arce, que jogou no Palmeiras, mas também deve classificar, ganhou fora por 2-0. E o Flamengo ontem goleou o Defensa e Justiça por 4-1 em Brasília com público, outro evento teste aí de público, e deve enfrentar o Flamengo deve enfrentar o Internacional, se o Internacional passar. Então, uma rodada totalmente brasileira, o Atlético Mineiro também O São Paulo vai jogar com o Palmeiras. E um naufrágio argentino. Além dessas eliminações argentinas diante de times brasileiros, também o Vélez Sarsfield foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona que eliminou o Santos na fase de grupos. Então, um naufrágio argentino. A Argentina ganhou a Copa América em cima do Brasil, mas os clubes argentinos foram atropelados agora pelos brasileiros e pelo equatoriano. Só o River Plate, que ganhou de outro argentino, do Argentino Júnior, e vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase. E não ganhou a Copa América com aquela supremacia do Brasil, né, Paulo? Foi um jogo muito apertado, aquele 1-0, o Brasil atacando, que era um milagre até, né? O Brasil atacando. Assim, o futebol argentino, eu acho que ele vive um momento parecido com o nosso. Muita evasão de jogadores muito jovens. O cara com 16 anos, 15 anos, os europeus já estão indo buscar nas bases. E aí voltam veteranos. Voltam veteranos e outra. Eu acho que a produção da gente é maior. Por que a gente ainda tem um futebol mais competitivo e agora a gente está mostrando isso? Porque a nossa produção é maior, eu acho. Só isso. Mas eles vivem um processo muito parecido de depreciação do futebol. Mas mesmo no Brasil, jogadores sul-americanos têm se destacado, como o Rigoni no São Paulo, o Arrascaeta, a gente paga melhor, no né? Flamengo, a gente exatamente. Paga bem melhor que a Argentina. E os brasileiros veteranos que vêm do exterior também se destacam, como o Miranda no São Paulo, o Hulk no Atlético Mineiro, que talvez seja o melhor jogador em atividade no Brasil hoje. Pela Sul-Americana, o Bragantino se classificou, empatou com o Independente Del Valle 1-1 em casa, tinha ganhado fora, e o Santos hoje às 7h15 enfrenta o Independente, o Santos que no jogo de ida ganhou por 1-0. Tem duas pautas importantes aqui, uma é importante para todo mundo, que é a inflação do leite, né? A inflação do leite, Marcelo, complicada, de custos é de 11,5%, agora para o consumidor, de janeiro a junho, é de 34%, a inflação machuca essa inflação do leite, né? Para cada R$3, um de aumento praticamente, né? Um negócio absurdo e um alimento extremamente necessário, especialmente para a nutrição das crianças, né? Terrível. A seca justifica em parte e o aumento das exportações também justifica. Agora, o preço para o produtor, historicamente, talvez seja o melhor preço para o produtor de leite. Ele também vende muito para o exterior hoje, mas o preço no Brasil ele recebe R$ 2,20 por litro, Nicolau. É um preço bom. Então, isso que eu ia falar, o que você falou, a seca, nessa época agora, realmente prejudica muito o preço do leite. Mas uma das coisas que é impressionante... Falhou a conexão, caiu a conexão do Nicolau. Agora, essa pauta é importante para todo mundo, a inflação do leite. A outra pauta, Patrícia, é muito importante para mim. É um estudo que acompanhou idosos com idade média de 79,7 anos por 7 anos, eles acompanharam, mostra que atividades cognitivas retardam a demência por Alzheimer. É um estudo da Rush University de Chicago. Ler, escrever, jogar, quebra-cabeças, são atividades que retardam o Alzheimer e retardam significativamente por 6 anos, né? 5, 6 anos de retardamento. A predisposição genética, a atividade social e a solidão, o estudo mostrou que tem pouca ou nenhuma influência, Patrícia. Esse estudo eu vou deixar claro, a inflação do leite interessa para todo mundo, essa pauta, né? Eu posso terminar só do leite, que eu estava falando, eu caí, o Paulo me derrubou aí. O Paulo Andrade, eu acho que me derrubou. Porque eu ia falar que... Caiu, pode completar. Eu só ia completar que, como você falou, a seca realmente é que influencia, mas o grande problema do nosso país, hoje, é o transporte. O transporte é que está inflacionando todo o leite, e não só o leite, como qualquer produto alimentício, como qualquer outro produto,
tem inflacionado muito com o transporte. O custo do diesel, nós somos um país que só temos transporte via rodoviária, não temos ferroviário. Então, isso realmente é o que ocasiona esses problemas. O consumo aumentou bastante o consumo, e isso vem impactando. E o leite sofre esse tipo de problema. Que nem você falou, R$2 custa para o produtor, ainda está num preço até que bom, mas chega no mercado final a R$5 um litro de leite. É um absurdo. Você consegue, em alguns hipermercados, achar R$3,90, R$4,50, mas é muito caro ainda o leite que é produzido longa vida, né? Tem a seca, tem o transporte e tem também o dólar muito alto, que faz com que o exportador prefira, o produtor prefira exportar. Agora, outra pauta daqui desse grupo só é interessante para mim, né? Que é a pauta do estudo que acompanhou os idosos, Patrícia. E retardo da demência por Alzheimer. Eu também estou velhinho já, né, Paulo? 64, já estamos aí pertinho já. Mas não que nem eu, né, Patrícia? Não, mas olha só, Paulo, eu acho que é uma pauta que interessa a todos nós, né? Todos nós seremos idosos, ou pelo menos eu espero chegar lá, né? Então, isso é muito importante, né? O hábito da leitura, né? O hábito que você tem, Paulo, de fazer palavras cruzadas, né? Eu lembro que todas as vezes que eu ia na rádio com o jornal físico, porque eu ainda sou dessa época, né? Da época do jornal físico, o Paulo sempre pedia, né, palavras cruzadas. Isso é importantíssimo, né? Eu fico até mais tranquila com essa pesquisa que fala que a predisposição genética acaba não tendo muita importância, né? E mais a nossa atividade cerebral mesmo, né? Então, eu acho que fica a dica. A gente tem que continuar lendo bastante, né, e fazendo bastante palavra cruzada. É importantíssimo não só para isso, mas também em caso de AVC, né, Paulo? O pós-acidente vascular cerebral, você recupera muito mais rápido a fala e a parte cognitiva fazendo justamente palavra cruzada. A Patrícia lembrou bem, ela chegava com um bolo de jornais e eu pegava as palavras cruzadas de alguns jornais. Agora eu mudei, viu, Patrícia? Eu compro a revistinha. Tá aqui, ó. Eu compro a revistinha. Eu gosto daquela revistinha lógica, sabe? Aquelas perguntas de lógica. Eu adoro isso. É muito bom, né? Eu faço também palavras cruzadas, continuo fazendo todos os dias. Daqui a pouquinho, Brasil na Olimpíada. Ontem eu fiquei impressionado, Marcelo Marçal. Meu filho falou a escalação da seleção brasileira de cor da Olimpíada. Eu lembro do Arana na lateral esquerda, Daniel Alves na direita, o Richarlison, né, que joga no meio e tal, mas eu não lembro da escalação toda, não. Tenho que consultar aqui. Mas 8h30 o Brasil estreia na Olimpíada, o Brasil masculino. O feminino fez bonito, ganhou da China de 5-0. O Daniel Alves, o menino Daniel Alves, né? Com quase 40 anos, é um dos poucos títulos que falta na carreira do Daniel Alves. O Bolsonaro ficou feliz com a seleção feminina, hein, Marcelo? Ganhou da China de 5-0. Ficou feliz, Bolsonaro? Essa aí, aquela moça lá da Paraíba, a Marta, fez 2 golzinhos aí, mais uma vez acho que ela vai ser melhor do mundo, acho que é a previsão que eu tenho. É isso aí. Bom, chegamos ao final do Jornal da Manhã, já muito atrasado, 8h08, agradecendo o Marcelo Marçal, Nicolau Obeide e Patrícia Gores pelos comentários, e agradecendo Paulo Andrade. Tem que agradecer o Randolfo Rodrigues também? Tem sim, senão eu vou mandar investigar, excelência. Tem que agradecer o Bolsonaro também. O Bolsonaro também, viu? Bolsonaro, se liga aí, Santos, eu vou te investir. Tchau, Randolph. Tchau. Olha, apoie amor no seu coração. Você e a Patrícia têm que pôr mais amor no coração. Verdade. Eu preciso ter tanto amor que eu tenho o Jair Bolsonaro. Tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã. E uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
Fundada em 24 de julho de 1921, a Escola Portuguesa Santos, uma das mais respeitadas instituições da cidade, completa 100 anos de história neste sábado, com muitos motivos para comemorar. Quando foi criada, no início do século passado, tinha a finalidade de oferecer uma educação de qualidade aos descendentes de portugueses. Atualmente, a instituição atende 120 alunos em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 3 e 6 anos, residentes nas áreas do Paquetá, Vila Nova, Centro e Monte Serra. Para marcar o centenário, no dia 23, sexta-feira agora, haverá uma comemoração na escola, a partir das 17 horas, com bolo, parabéns e a participação de diretores, professores, mantenedores, funcionários e ex-alunos. No dia 24, sábado, às 10 horas da manhã, uma missa em ação de graças será celebrada na Catedral, no Centro Histórico de Santos. Encerrando as festividades dos 100 anos da escola, também no dia 24 de julho, haverá o lançamento de livro comemorativo ao centenário da Escola Portuguesa. Pan News. Rede Jovem Pan Sat. Via satélite para todo o Brasil. Is it getting better?